Fala pessoal, boa tarde. Então, como que a gente vinha anunciando, a gente vai fazer o sorteio da caixa então. Como que a gente pretende fazer isso aí? Essa é a página do Comment Picker, é um site que faz sorteio para YouTube. Nesse campo aqui, você entra com o endereço. Então a gente vai vir aqui, vai entrar no canal, em vídeos. Nós vamos criar um vídeo e vamos avisar para vocês quando que deve ser comentado. O site ele faz o sorteio a partir do comentário. Então a gente vem aqui, compartilhar, copiar o link, volta para o site, vou apagar isso aqui, que isso aqui já é um site antigo, a gente cola e manda, aí vai buscar os comentários, Get YouTube Comments, aí busca os comentários. Encontrou 88 comentários, você clica em Start. A partir do momento que você clicar em Start, ele vai sortear a pessoa e vai aparecer o nome da pessoa. Aqui, nesse caso teria sido Fábio Francisco que teria ganho. Aí mostra o nome dele, o comentário que ele fez, referente a isso. Bom, espero que tenha ficado claro então. Um abração a todos, valeu, vamos embora pro vídeo. Boa noite, meu nome é Luiz Cláudio. Venho contar alguns relatos que aconteceram comigo e minha família. Hoje estou com 53 anos e vim de uma família muito humilde. Na época eu tinha 9 anos e passávamos grandes dificuldades financeiras e éramos em 6 pessoas. Meu pai, minha madrasta e 3 irmãos mais novos, que logo depois veio mais outro irmão quando morávamos lá. Além disso, tinha 2 irmãos de minha madrasta menores que de vez em quando ficavam conosco. Acontece que meu pai tinha um tio que possuía muitas propriedades e tinha uma que estava vazia em Rocha Miranda, no estado do Rio de Janeiro, e não alugava e que havia conseguido há pouco tempo, e dizia a ele que não sabia o que fazer com a residência. Porém, mais tarde, saberíamos que a realidade era outra. Meu pai, meio relutante, aceitou, porque, além das dificuldades de trabalho, havia o fato de que meu tio prometera ajuda e que não cobraria nenhum aluguel para morarmos lá. Desta forma, meu pai concordou e nos mudamos para lá. A casa era bem grande, 3 quartos, 2 salas, copa ampla e cozinha, 2 banheiros, um quintal enorme dividido em 2 partes. A frontal com calçamentos de concreto e garagem sem cobertura, que cabiam uns 4 carros. A casa ficava um pouco recuada e com corredor do lado direito e varanda ao lado esquerdo, com terreno e um pé de cajá e de carambola. Já na segunda parte enorme do terreno, havia um pomar de 3 pés de manga, um pé de manga coração de boi, um pé de manga Carlota, como chamamos aqui, e uma manga pequena e um de manga espada, além de pés de goiaba, limão, bananeiras, pitangas e outras que nem me recordo. Tinha também uma construção nos fundos do terreno. Lá era tudo morado e era enorme. Ficamos maravilhados com o tamanho da casa. Tratamos de nos instalar e tocar a vida, com escolas, conhecer vizinhos e procurar nos estabelecer com trabalhos e outras coisas. Eu, por exemplo, passei a vender picolés nas ruas após as aulas. Isso me possibilitou conhecer muitas pessoas, inclusive uns vizinhos que moravam ao lado de nossa casa, seu Afonso, que era paraplégico e morava com sua mãe, sobrinhos e irmãos. Fiz amizade com eles e principalmente com o sobrinho, que era um pouco mais velho que eu, com o seu Afonso e sua mãe. Com o tempo, eles me perguntaram se estava tudo bem conosco, se tínhamos alugado a casa, mas eu disse que não,
pois o dono era nosso tio e que nos deixou morar lá. E como já havíamos nos mudado já há algum tempo, eles nos perguntaram se estava tudo bem na casa, se não havíamos percebido nada de anormal. Eu fiquei intrigado e perguntei o porquê da pergunta. Então eles me olharam e falaram nada. Com o passar do tempo, começamos a notar pequenas coisas, alguns barulhos, estalos e outros acontecimentos. Era tudo muito sutil no início, mas as coisas foram piorando. Minha madrasta teve outro filho, meu irmão Fábio. Como o meu outro irmão Rodrigo era muito novo também e ainda não era batizado, meu pai resolveu esperar o nascimento de Fábio para que batizasse os dois juntos. Mas a família reclamava muito, dizendo que não era bom esperar, pois haviam forças nesse mundo que podiam afetar não uma, mas duas crianças na mesma casa sem batismo. Meu pai era cético em relação ao sobrenatural, sempre refutando qualquer ideia em relação a isso. Como tínhamos um cão de guarda em casa, ele via e ouvia as coisas que aconteciam. E de repente foi acometido de uma enfermidade muito estranha que o estava debilitando. Ele já não mais conseguia comer e mesmo assim se mantinha firme. Meu pai marcou o batismo e convidou a família. Fizemos um almoço e conseguimos batizar os meninos. E meu cãozinho já estava muito mal nessa e continuava firme. E após o batismo, no dia seguinte do almoço, eu o encontrei morto. Contei o ocorrido para a senhora minha vizinha e ela disse que ele estava suportando o mal que havia contra meus irmãos até que eles fossem batizados. Após isso, as coisas pioraram. E os acontecimentos a seguir foram acontecendo quase que diariamente. Minha irmã tinha uma boneca grande daquelas que parecia uma criança de 5 anos. E ela notou que deixava a boneca em canto do quarto e quando acordava, via que ela estava no outro. E em um dia, ela acordou à noite e viu ela andando de um lado para o outro. Contou, mas ninguém acreditou. Mas nós, menores, sabíamos que estava acontecendo algo errado. Comecei a ter muito medo e acordava constantemente com os barulhos à noite, pois o meu quarto ficava de frente para a copa-cozinha, e acordava e ouvia no escuro total o armário de correr abrir as portas, os copos de vidro bateram entre si, e em seguida a porta fechar bruscamente, as panelas balançarem e baterem no fogão, e no armário as louças da pia baterem violentamente. Também ouvi a porta da geladeira abrir e as garrafas dentro dela se batendo entre si. Isso aconteceu algumas noites seguidas, e quando minha madrasta começou a ver vultos até durante o dia, ela começou a ficar com medo de ficar na casa, pois até ela já estava vendo. O meu pai então resolveu ir até o Porto das Caixas, cidade católica da época, buscar forças e ajuda. Nesse dia, pedi dinheiro ao meu pai, porque vi um cordão com crucifixo que queria. Eu comprei e fiquei muito feliz, me sentindo protegido. Mas quando chegamos de volta da viagem em casa, meu pai nos colocou para dormir no quarto dele, todos juntos, na mesma cama, para que fizessem alguma coisa. Como estávamos cansados, adormecemos logo. Mas durante o sono, vi pessoas do lado de fora da janela, que enfiavam os braços para dentro, tentando pegar meu pescoço. No dia seguinte, quando acordei, o meu cordão havia sumido e ninguém da casa sabia o que havia acontecido. Como as visões e acontecimentos se tornavam cada vez mais violentos, como de copos sendo jogados e coisas sumindo e mudando de lugar, fui até a minha vizinha e fiz a pergunta do porquê aquilo tudo acontecia. Ela, com calma, me contou que essa casa pertencia a uma mulher que depois que descobriu que era traída e foi abandonada, vendeu a casa para seu tio. Porém, antes de entregar a casa e as chaves, se matou queimada dentro dela. Seu tio teve que conseguir na justiça o imóvel e provar que havia comprado. Eu fiquei horrorizado e já tinha 12 anos na época. Chamei minha madrasta e contei tudo.
Ela, por sua vez, contou para meu pai, que confrontou seu tio. Os dois brigaram e ele contou a verdade. Meu pai decidiu se mudar, porém, um último acontecimento fez com que ele se apressasse. Um dia, em uma noite de lua clara, por volta de umas 2 da manhã, houve um grande alvoroço em nosso portão de ferro. Uma enorme briga com os cães de rua em frente à nossa casa. Eram muitos cães atacando a criatura enorme, que misturava uivo com sons de porco rosnando. Eram muitos cães, e a coisa ficava baixada. E meu quarto ficava de frente para a copa. Eu via tudo, mas tive medo de chegar na janela. Apesar de todas as janelas terem grades, mas dormíamos de janela aberta devido ao calor. Não tínhamos ventilador na época. Me levantei e olhei aquela briga até que aquela coisa se afastou e eu fechei a janela, mesmo com calor. Aquilo foi a gota d'água. Meu pai pediu à mãe da minha madrasta para morar com eles por um tempo. E ela disse que poderia. Nos mudamos e deixamos aquela casa para trás. Depois desse tempo, soubemos que o tio de meu pai havia mudado e não morou lá nem 6 meses, pois a casa era enorme e ele não aguentou. Sempre tive ao longo da vida contato com coisas assim, e hoje sou espírita, kardecista. Houve outros casos, mas isso eu conto outro dia. Obrigado e uma boa noite.